Quietude e senso crítico, os mistérios da loucura, a escrita do extremo e a relação visceral com a cidade. A literatura genial, atrevida e bruta de Lima Barreto é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Negro, pobre e morador do subúrbio. A história de Lima Barreto é uma saga permeada pelas discriminações e o preconceito, mas também pela paixão e a intransigência. Um artista que se recusou a aceitar as encenações sociais que tantas vezes garantem o reconhecimento. Um dos maiores escritores da literatura brasileira, internado 2 vezes num hospício como indigente. Trazido para cá contra a minha vontade, trancado num carro forte de polícia. O senhor estava em estado de alucinação. Alucinado ou não, o tratamento não deixa de ser humilhante. O senhor é escritor? O senhor é médico? Formado? Não sou formado, mas sou escritor. A peça Lima Barreto ao Terceiro Dia narra 3 dias vividos pelo autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma em um manicômio. No programa de hoje, vamos conferir o espetáculo em conversa com seu diretor, Luiz Antônio Pilar. E para saber mais sobre vida e obra de Lima Barreto, vamos conversar com a jornalista e doutora em literatura comparada pela UFRJ, Luciana Hidalgo. Ela é autora do livro Literatura da Urgência, Lima Barreto, no Domínio da Loucura, e do romance O Passeador, que, ambientado na Belle Époque carioca, segue os passos do jovem Afonso antes dele se transformar em Lima Barreto. Luciana Hidalgo, qual é o lugar de Lima Barreto entre os escritores brasileiros? Qual a importância dele para a nossa literatura? Antes de tudo, acho que a importância do Lima é o conteúdo, né, de tudo que ele escreveu sobre o Brasil. Eu acho que, sem dúvida, a obra do Lima é um retrato do Brasil da época, as primeiras décadas, do século XX, e onde ele fazia uma literatura de denúncia, uma literatura que ele acreditava ser uma ferramenta de transformação social e política. Mas então, eu acho que a importância dele foi a importância de falar de um lugar, dos excluídos, de quem não era ouvido. Isso no conteúdo, mas na parte da forma, da literatura em si, as características que eu acho fundamentais e que eu acho que faz com que ele seja muito lido hoje em dia e que haja muita identificação com o que ele escreveu, é um estilo conciso, direto, objetivo, mas não pobre como literatura, um estilo muito rico, mas com muitas nuances, com muitas sutilezas e muito humor, A literatura do Lima, tudo que a gente lê, a gente está sempre rindo com ele. Tem ironia também, bastante o tempo ironia, inteiro, o tempo inteiro. Luciana, tem ironia. O que de tudo isso fez você se interessar tanto por essa obra a ponto de estudar Lima Barreto mesmo? Eu cheguei no Lima através do Arthur Bispo do Rosário, que foi meu primeiro livro, uma biografia que eu escrevi, onde eu entrei nesse universo da loucura. Arthur Bispo do Rosário foi um artista plástico brasileiro considerado louco por uns e gênio por outros. Ele nasceu na cidade de Jarapatuba, em Sergipe, em 1909 e morreu no Rio de Janeiro em 1989. Um dia, acordou com alucinações e peregrinou por várias igrejas da cidade, anunciando que era um enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos. 2 dias depois, em 24 de dezembro de 1938, foi detido e fichado pela polícia como negro, sem documentos e indigente, e conduzido ao Hospício Pedro II. Um mês depois, foi transferido para a colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, com diagnóstico de esquizofrenia. Lá, Bispo do Rosário viveu durante 50 anos.
ocupando um espaço exíguo, onde produziu um dos mais fantásticos conjuntos de obras do país. A sua obra mais conhecida é o Manto da Apresentação, que bispo deveria vestir no dia do juízo final. Quando eu escrevia o livro do bispo, eu descobri que tanto o bispo quanto o Lima tinham tido uma entrado no hospício, né, no Hospital Nacional dos Alienados e na véspera de Natal, os dois, né? Literatura da Urgência, Lima Barreto, no Domínio da Loucura. Eu queria que você falasse, eu gostei muito do livro, você fala muito em Foucault, usa muito Foucault para explicar, traz uma análise da literatura do Lima Barreto, tem também a vida, não é, dele, muitas passagens da vida, mas eu queria que você falasse sobre o livro, de que tratem. Eu já era muito impressionada com todo esse domínio da loucura, como eu coloco no subtítulo do livro, né? E quis entrar nos escritos do Lima ali no momento em que ele esteve internado, porque na segunda internação, em 1919 e 1920, ele escreveu o Diário do Hospício. É um diário, mas ao mesmo tempo são anotações para um romance que ele queria escrever, que foi publicação póstuma, que é O Cemitério dos Vivos, né? Ao mesmo tempo é um tratado sobre loucura, porque ele faz também uma parte de crônica, onde ele analisa os personagens do hospício. Tudo isso junto não era só um diário, né? E, ao mesmo tempo, qual é a ideia da literatura da urgência, né? É a ideia de uma narrativa limite, em que a pessoa, estando numa situação limite, ou seja, numa experiência radical de vida, ela escreve totalmente contagiada por esse entorno, né? Ela não está em casa escrevendo numa situação normal de vida, né? Eu acho que o diário, ele tem esse impacto da experiência radical, da escrita do extremo, onde ele entra e tem aquele choque da entrada, do ingresso no hospício, todo aquele horror que é uma descoberta, né, que é uma situação totalmente artificial, né, de pessoas. E brutal, né? Brutal, violenta, porque ele chega conduzido pela polícia, no caso dele, mas existe, depois das primeiras páginas do diário, você vai vendo que ele vai retomando um pouco aquele humor, aquela ironia que também estão nos romances. Então é interessante, porque se você olhar, ele vai voltando, aí ele vai para a crônica, aí ele observa os colegas de hospício, né? Porque é bom sempre lembrar que Lima nunca recebeu um diagnóstico psiquiátrico, né? Ele foi parar no hospício porque ele era alcoólatra no mais alto grau, né? E naquela época se tratava esse tipo de alcoolismo, onde a pessoa chegava a ter delírios, né? Que é o que hoje em dia se chama psicose alcoólica, se tratava levando a pessoa para o hospício, internando, né? 3 dias na vida do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, internado em um manicômio vítima de alucinações. Esse é o tema da peça Lima Barreto ao terceiro dia. Luiz Antônio Pilar, diretor do espetáculo, nos conta como o teatro abre as cortinas para reverenciar um homem que ensina a aprender a ser brasileiro. A peça Lima Barreto ao terceiro dia, produzida e dirigida por Luiz Antônio Pilar, apresenta ao público o encontro de 3 faces da personalidade do escritor. A primeira é a realidade de um Lima Barreto mais velho e internado com crises de alucinação. A segunda é a lembrança de um Lima mais jovem, no período em que escrevia Triste Fim de Policarpo Quaresma. A terceira é representada por seus personagens, fruto de sua própria imaginação. O resultado deste encontro é um embate ideológico protagonizado no palco pelos atores Flávio Baurac e Nando Cunha. Olha pra mim. Deixa que eu te diga uma verdade, imbecil. Todo o seu esforço vai dar em nada. Olha pra mim. Olha pra esse teu espelho envelhecido. Luiz Antônio Pilar, eu sei que há muito tempo você tem vontade de montar esse texto do Luiz Alberto de Abreu, não é? Como foi isso? Há quanto tempo e por quê? Eu tomei conhecimento desse texto quando eu estava em São Paulo, em 1988, também preparando um outro espetáculo que se chamava Os Negros, do Jean Genet. E aí alguém chegou, um amigo meu, que é amigo em comum, do
do Luiz Alberto, e falou, pô, tem um texto que você vai gostar muito, que é sobre o Lima Barreto. Ele me levou o texto. E eu li o texto e, de fato, gostei muito do texto. Essa brincadeira, esse jogo que o Luiz Alberto executou muito bem, de colocar em 3 planos essa angústia barretiana, né, era uma coisa que me chamou muita atenção. O senhor, por favor, retire-se da minha Nenhum de residência. vocês teria tanta coragem. Vocês se contentam com que a vida lhes joga. Ou tem pequenos sonhos, ou grandes sonhos, que são delírios de loucos. Ela não. O senhor não tem sentimentos? Não respeita ao menos o luto desta casa? Essa menina, Jesus... Ele não tem sentimentos, Vitória. Foi arrancando todos, um por um. Um segundo fator que me chamou muita atenção era o humor que eu previa no texto. Um equilíbrio entre o humor e o que a gente pode chamar de uma carga emocional. Elas se complementavam. Eu sempre pensava em morrer, mas era só para me testar. Era só para saber o quanto batia forte em minha vontade de viver. Eu sentia repulsa só de pensar em morrer. Mas hoje em dia não. Eu não sinto repulsa, eu não sinto atração, eu não sinto nada. Luiz Antônio, a peça se passa em 3 planos: realidade, memória e imaginação, o delírio, de Lima Barreto. Eu queria que você falasse da concepção cênica para apresentar esses 3 planos, né, no palco para o público. Eu optei por não dividi-los fisicamente. Eu quis colocar tudo no mesmo plano, no olhar do espectador, até porque, na minha concepção, está tudo isso na cabeça do Lima, então, tudo dentro da nossa cabeça não tem muita separação. Tudo pode acontecer ao mesmo tempo, é como se fosse um sonho. Policarpo, Adelaide, Vitória e Ismênia, tão reais que eu poderia tocá-los. Você é louco, é? Você é louco, hein? Eu busquei fazer essa divisão fundamentalmente com a luz. E busquei fazer, e pedia sempre para a minha iluminadora, o espetáculo ele não pode ser triste, ele não pode ser escuro, ele não pode ter uma luz baixa, porque eu estou representando o Rio de Janeiro, que é uma das cidades que tem uma das luzes mais bonitas. E isso aparece no cenário, o cenário do espetáculo. Então, aí eu muito trouxe bonito. isso para a luz e para o cenário. Cenário. O cenário a gente evoca essa cidade do Rio de Janeiro com contornos dessa montanha, todo construído em livros, e aí postes comunitários, onde você joga marimba, onde tem tênis pendurado, e a gente pendurou livro e trouxe a cidade do Rio de Janeiro, que o Lima tão bem amou e expressou em toda a sua obra, nós trouxemos para dentro da cabeça dele. Esse, por exemplo, eu dialogando com o meu próprio fantasma. Não se vai, eu preciso de falar. Fique. Pense que eu sou apenas um sonho causado pelo cansaço, um delírio causado pela bebida. Que idade você tem agora? 30 anos? O que está acontecendo? E também tem o seguinte, o Lima Barreto é interpretado por 2 atores diferentes, é o Lima novo e o Lima mais velho, né? Que é o Flávio Baurac e o Nando Cunha. Como é que foi o trabalho com eles? Como é que foi a escolha desses 2 atores? Você percebe que determinados atores têm um tempo cinematográfico, que é o caso do Flávio. Determinados atores têm um tempo de televisão, que é o caso do Nando. Tem uma interpretação muito introvertida. Peraí que a sua estupidez vai estragar o pouco que ainda lhe resta. Não estou entendendo mais nada. Você vai entender tarde demais. Mas por que diabo? Cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa. Escuta aqui, o que o senhor quer? Eu quero saber o porquê. Então me pergunto por que cada página que eu escrevia me doía tanto, me custava tanto. E o Nando mais extrovertido. O grande desafio foi equilibrar isso. Foi subir, vamos usar essa imagem, um pouco Flávio, e descer um pouco Nando. E a literatura não vai acalmar suas
Pare de escrever! Não! Por quê? Eu não posso! Isso aqui, a revolta! Eu vou até o fim desse sonho ou dessa maldição. No próximo bloco... Ele falava de quem ele tinha que falar. Ele falava mal, ele falava mal. E ainda... Se é necessário incluir a todos.